E senhora, Bom dia. eu vou te qualificar e na sequência. O juiz vai colher seu depoimento, tá bom? Ok. Seu nome completo, por favor. Débora França Reis, Qual que é o seu estado civil, Débora? divorciada, Sua data de nascimento? 6/8/80, Você nasceu em qual cidade? Belo Horizonte. Nome de seus pais? Maria de Fátima França Reis, Magno Fabrício dos Reis. Qual que é a sua profissão? Policial civil. Você estudou até que série, Débora? Eu sou pós-graduada. Ok, muito obrigado. Prontinho, excelência. Obrigado, Maurício. Bom dia, senhora Débora. Bom dia, sim. A senhora tem relação de parentesco, amizade, inimizade com a ré, a senhora Larissa Estefânia Nascimento da Silva? Não, senhor. Tem algum interesse pessoal na condenação, na absolvição dela? Não, senhor. Então, como a senhora já conhece, está em juízo, sem dever legal dizer verdade. Doutora Ana, tem a palavra. Senhora Débora, bom dia. Bom Tudo dia, bem com a doutora. senhora? Graças a Deus com a senhora. Tudo bem. Obrigada por perguntar. Esse caso específico é uma ação penal que foi ajuizada contra o senhor Dalmo Henrique Ferreira de Oliveira e também contra a senhora Larissa, que é a ré em julgamento nessa data, em relação à morte, né, imputa a denúncia, o homicídio da criança Pietro, ocorrida no curso da pandemia, em fevereiro de 2021, a criança filha apenas da senhora Larissa. A senhora atuou nos trabalhos investigativos, a princípio, até antes de mencionar os relatórios elaborados para a senhora, eu vou pedir para a senhora livremente trazer o que a senhora se recorda desses trabalhos investigativos. A senhora poderia fazer essa gentileza? Sim, senhora. Nós fomos acionados, né, após o relatório do plantão de homicídios, para fazer o local. Nós conseguimos autorização do proprietário, estivemos na casa onde o casal residia com a criança e fizemos algumas entrevistas com vizinhos, considerando a ficha pregressa do senhor Dalmo, eles preferiam se manter no anonimato, por medo, e para se garantir a integridade deles. E o que nós apuramos nessas diligências, doutora, é que nós tivemos acesso à casa, a casa estava num estado assim, bem. Deixa eu achar a palavra. De má conservação, vamos colocar assim. Tinha medicamento espalhado pela casa, a gente teve acesso ao cartão de vacina, estava em cima de uma determinada mesa. E Só interromper. Então, quando a senhora fala que a casa estava em mau estado de conservação, a senhora está falando não da situação física da casa, mas da questão do cuidado, de do higiene, zelo, de higiene no isso, trato das coisas. isso. Ok, pode prosseguir. E considerando que era uma criança que ali morava, tinha medicamento no chão, assim, que dava acesso para aquela criança. Particularmente, eu acho que não deve ser uma coisa que tem que ser considerada. E nós conversamos com alguns vizinhos, alguns deles relatavam que ouviam as agressões, tanto que a criança sofria, quanto que a mãe, de vez em quando, sofria. E depois, em contato com a mãe da autora, ela nos disse que a criança estava sob a sua guarda, que foi dada a ela a guarda da criança pelo conselho tutelar, e depois de um tempo, a autora foi lá e buscou a criança para ela. Então, a senhora trouxe aí que foi apurado, Uhum. no curso dessas diligências investigativas, que havia uma situação de violência doméstica e familiar nessa Sim. residência. Sim. Então, que tanto a Larissa sofria violência doméstica, praticada pelo Dalmo, né, Uhum. companheiro, e a senhora trouxe que a criança também. Sim. Essa criança, ela sofria violência praticada por quem? Segundo o relato dos vizinhos, dos dois, tanto da mãe quanto do padrasto. Tá. E a senhora trouxe também que antes dessa criança ir a óbito, né, em razão que ensejou essa ação aqui, já teria havido
intervenção do conselho tutelar Uhum. e colocação dessa criança aos cuidados da mãe da Larissa, Isso. da avó materna dessa criança. Sim. Tá. A senhora chegou a apurar por que essa criança regressou para Larissa e para a residência com o senhor Dalmo? Segundo a entrevista que nós fizemos com a mãe da autora, ela disse que, salvo engano, quando a criança estava sob a guarda dela, passou só uma semana, algum tempo assim, a autora foi até a casa da mãe e pegou a criança, falou que ela ia ficar com o menino de novo. E não deu explicação para a sua genitora, na época, por que ela teria que fazer isso. Segundo a mãe da autora, a autora falou que tinha uma determinação do Conselho Tutelar. E, à época, ela disse que não foi verificar se era de verdade ou não essa autorização do Conselho Tutelar. Depois do falecimento do Pietro, ela soube que a Larissa não tinha autorização para ficar com a criança. Já revisitando aqui o relatório que a senhora elaborou sobre esses fatos, a senhora faz um resumo das entrevistas, né, com as testemunhas. E aí a senhora conta aqui uma entrevista com a Bruna Eduarda Mendes, que era uma vizinha do casal. E a senhora traz aqui os relatos que essa Bruna trouxe no dia anterior, né, que o Pietro foi socorrido. Consta do relatório. Na noite anterior, 23 de 2 de 2021, escutou o casal discutindo bastante, que a Bruna teria relatado. E também ouviu a criança chorando, aparentemente sendo agredida. E, em determinado momento, ouviu a mãe dizendo: "Olha a covardia que você fez", e percebeu que estava falando tal frase para o padrasto da criança. E afirmou que no dia seguinte ouviu a criança chorando seguidamente. A testemunha frisou que já ouviu, em certa ocasião, a mãe mandando o padrasto bater na criança. Essas declarações prestadas pela Bruna Eduarda Mendes foram feitas diretamente para a senhora? A senhora se Sim. recorda de ter entrevistado ela Sim, diretamente para a senhora? sim. E era vizinha Próxima. do casal, do Isso. Dalmo e da Larissa. Ok. Ainda consta aqui uma entrevista feita com a Ana Luísa da Silva, que é tia do Pietro e irmã da Larissa. Uhum. Nessa entrevista, a Ana Luísa diz que ela teria ido na casa da Larissa, né, da irmã, e se deparou com o sobrinho, com o Pietro, então, deitado na cama, e que a própria Larissa falou que ele estava passando mal. Essa entrevista também foi feita diretamente com a Ana Luísa da Silva? Sim. Um outro ponto aqui, a senhora chegou a mencionar no relatório da senhora aqui uma ocorrência que a senhora pesquisou no REDS, né, anterior de agressão a essa criança. Sobre essa ocorrência anterior, a senhora fez algumas considerações aqui no relatório, inclusive levantando, né, que o médico teria apontado agressões anteriores e tal, e mencionando que havia um inquérito na Delegacia de Polícia Civil para apurar essa ocorrência anterior. O que mais que a senhora se recorda dos trabalhos investigativos sobre essa ocorrência anterior? A senhora chegou a ter acesso a esses autos de investigação, a conclusão deles, ou mesmo posteriormente esse relatório? Não, a única coisa que a gente tem dessa data é que foi nessa data que o médico da UPA Leste, salvo engano, parece que acionou o Conselho Tutelar, que após ver o exame de raio-x da criança, ele percebeu que as fraturas ali contidas, elas já tinham até uma calcificação, então ela não podia ser uma fratura recente. Por isso que ele acionou o Conselho Tutelar e registrou essa ocorrência, salvo engano, em outubro de 2020. E a partir dessa data que era para a vítima ter ficado sob os cuidados da avó materna. Então, a senhora está trazendo que foi essa ocorrência que, por uma diligência médica, ensejou a intervenção do Conselho Militar e, portanto, a retirada Conselho Tutelar. do Conselho Tutelar e, portanto, a retirada da criança sobre a guarda materna. Isso. Tá. Sobre os fatos, esses fatos que ensejaram o falecimento do Pietro, né, as agressões que ele sofreu. Consta aqui, foram constatados, né, no relatório da senhora, hematomas no queixo, crânio, tórax e uma fratura na perna esquerda. E aí, o relatório da senhora, inclusive, foi ilustrado com uma ficha médica de atendimento lá na prefeitura. Nessa ficha médica aqui, tem, inclusive, informações de que a criança estava cianótica, né, arroxeada, acinzentada.
Esse relatório ele foi fornecido diretamente para a equipe de investigadores? Como, a senhora se lembra como é que teve Relatório da acesso? UPA? Isso, da UPA, perfeito. Da É, UPA Leste. Eu, sinceramente, eu não lembro como que a gente teve acesso a esse relatório. Se foi alguma coisa que veio no laudo preliminar do IML, ou se a gente conseguiu entrevistar alguém da UPA. Porque eles não, o prontuário do Pietro, a gente não teve acesso, isso eu tenho certeza. Agora, se a gente conseguiu, pelo resumo que chegou para o IML, ou se foi entrevista de alguém, aí, sinceramente, eu não me recordo. Consta também que a senhora, né, e um outro investigador teriam feito uma diligência lá na residência, Sim. né, da família, em que pese o local não estar preservado, né, não ter sido perícia, e que neste local, inclusive, foi encontrada uma camiseta infantil com sangue. Sim. A senhora se recorda disso? Sim. E a senhora chegou a sugerir que possivelmente, né, não teria como afirmar 100% que o local não estava preservado pela perícia, Uhum. mas que isso seria uma camiseta do Pietro depois das agressões sofridas. Sofridas. Tá. A gente não podia afirmar porque nós não recolhemos, não pedimos para fazer nenhum exame de sangue ou de DNA ali naquele material. E também tem informações de vizinhos aqui que muitas vezes eles ouviam baques, pancadas muito fortes na parede, seguido de xingos, gritos e xingamentos, discussões entre o casal. Mais especificamente, isso teria sido informado pela testemunha Michele Ramos Saldanha, que também seria vizinha de parede. Uhum. A senhora também teve esse contato direto com a senhora Michele, Sim. vizinha? E foi isso, essas pancadarias, esses Sim. baques, isso foi confirmado. Confirmado. A senhora chegou a ter contato direto com o senhor Dalmo, Não, com o padrasto? Não. não, A senhora chegou a ter contato direto com a Larissa? não, A senhora chegou a ter contato direto com a senhora Adriana, mãe da Larissa, que chegou a Sim. ter o Pietro sob Sim. guarda? sim. Mesmo estando a senhora Adriana, né, num momento de luto pela perda do neto e também de entristecimento pela época da prisão da filha, o que a senhora se recorda do que a senhora Adriana, a avó do Pietro, relatou para a Polícia Civil sobre as agressões anteriores, sobre a dinâmica do relacionamento da Larissa com o Dalmo? O que a senhora se recorda? O primeiro contato que nós tivemos com a senhora Adriana foi no dia do enterro do Pietro. Nós chegamos ao cemitério, logo depois o corpo chegou e, em seguida, a gente teve contato com ela. A gente esperou o enterro acontecer e conversamos com ela. Ela estava, claro, né, extremamente abatida. A gente até pediu desculpa por estar ali naquele momento, que foi uma consternação geral, inclusive para nós, porque o fato que envolve menor e uma criança tão em tenra idade mexe com todo mundo. A verdade é essa. Salvo engano, ela estava sem entender por que aquilo tinha acontecido. E se eu não me recordo a memória, a Ana Luísa, na época, ela era menor de idade. Então, tudo que a gente conversou com a Ana Luísa, a mãe estava próxima, a gente não conversou com ela em separado, porque, se eu não estou enganada, ela tem mais algumas irmãs também. Ela era menor à época. E nós falamos com ela, ela só estava muito consternada. Depois ela esteve na delegacia para ser ouvida, e ela não entendia por que aquilo tinha acontecido. E uma coisa que deixou registrado é que ela não sabia por que a Larissa tinha tirado o Pietro dos cuidados dela, porque o Pietro estava bem cuidado. Salvo engano, ele tinha feito uma viagem recente com a senhora André, a mãe da Larissa, tinha ido para a praia, alguma coisa assim. Então, ela estava sem entender por que aquilo tinha acontecido e por que a filha tinha retirado o neto dos cuidados dela. Aqui do relatório também da Polícia Civil consta que foi feito um contato direto com o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente e que uma das conselheiras que teria atendido a Polícia Civil teria, inclusive, demonstrado uma surpresa em razão do Pietro ter sido retirado da casa da avó, da senhora Adriana. A senhora confirma? Foi a senhora que fez esse contato Sim. direto com o Conselho Tutelar? Sim, porque a gente tinha participado de uma reunião do GIE e agora eu não sei se ela é desembargadora, enfim, uma pessoa que participou dessa reunião pediu para que a gente tivesse feito contato também, porque era um caso que ela queria saber o que estava acontecendo. Não sei se foi devido à repercussão, alguma coisa assim, entende? E a gente fez, sim, contato no Conselho Tutelar, porque como a mãe da Larissa tinha falado
que ela falou que o Conselho Tutelar liberou a criança para ela, a gente foi saber, uai, mas por que vocês liberaram? Falou, não, era para ele estar sob os cuidados da avó materna. E, senhora Débora, um outro detalhe é que no relatório da senhora, mais especificamente, está aqui no ID 101, 105, 385, 60, página 2. A senhora faz uma linha do tempo, é feita uma linha do tempo, né? Aí consta aqui que no dia 23 de fevereiro de 2021, primeiro o Dalmo bate em Pietro e, em decorrência do tapa, o Pietro bate com a cabeça na parede e fica sonolento. Aí depois tem um segundo tapa do Dalmo, em Pietro, segunda versão, né, do Dalmo, em que dessa vez o Pietro cai com a perna dobrada. E depois, a sequência tem aqui, por volta de meio-dia, a Larissa chega em casa e o Dalmo informa que perdeu a cabeça e bateu no Pietro. Informou ainda que Pietro não chorou, ficou quieto e vomitando. E aí, à noite, Dalmo e Larissa dormem no mesmo quarto, enquanto Pietro dorme no quarto dele sozinho. E aí, só no dia seguinte, seguindo a linha do tempo que a senhora colocou aqui no relatório, na manhã do dia 24 de 2021, Dalmo relata que Pietro está normal e brinca com ele, enquanto Larissa atende clientes. Só um detalhe, esses clientes que ela atende eram dentro da casa dela? Segundo a informação dos vizinhos, e salvo engano, de uma das irmãs, ela fazia alguns cuidados de cabeleireira, não sei se é No interior da trança, casa dentro dela. da casa dela. E aí, prosseguindo nessa linha aqui, nesse dia seguinte, as agressões, né, do Pietro, por volta das 18 horas, no dia 24, no dia seguinte, o Dalmo teria mexido com o Pietro e verifica que ele estava estranho, com os lábios frios, e pede ajuda a um vizinho para levar Pietro à UPA, onde, durante o atendimento, Pietro vai a óbito e Dalmo e Larissa são conduzidos a Ceflam 1. E aí, a partir dessa linha do tempo, a senhora faz uma conclusão como investigadora de polícia aqui. A senhora diz o seguinte, inclusive a equipe, né? A equipe entende como clara a omissão de socorro no dia do fato, bem como a suspeita de tortura cometida por Larissa e Dalmo contra Pietro, vez que os exames de imagem demonstraram várias fraturas ósseas, por ele suspeito em tempos distintos. Essa questão da tortura, como fala de imagens ósseas, eu não sei se isso estaria relacionado, essa é a minha primeira pergunta, ao primeiro fato das agressões, que ensejaram a intervenção do Conselho Tutelar, ou se essa conclusão também, pela equipe de investigadores da Polícia Civil, ela abrange também essas agressões que culminaram na morte da criança Pietro. Sim. Então, tanto dos relatos anteriores, que a gente pegou pelo relato do médico, falando das calcificações que já estavam acontecendo, quanto pelo laudo que foi fornecido para pós-morte do Pietro. Tá, então, pela conclusão da senhora, que houve, sim, de fato, tortura. As imagens que a gente teve acesso, sim. Uhum. Mais alguma coisa que a senhora entende relevante trazer para esclarecer esses fatos do que aconteceu com Pietro, a causa da morte dele, a dinâmica, né, para o Conselho de Sentença? Tem mais alguma coisa que a senhora se recorda? Esse relatório que a senhora confirmou alguns trechos aqui, de fato foi elaborado pela senhora? A senhora Sim. confirma esse relatório na integridade? Sim, senhora. Okay, muito obrigada, senhora Débora. Sem mais perguntas. Sem perguntas, excelência. Obrigada. Então, doutoras, dispensamos a testemunha. Ok. Bom dia. Eu vou te qualificar e, na sequência, o doutor vai fazer o depoimento. Seu nome completo? Bruna Eduarda Mendes. Estado civil? Solteira. Data de nascimento? 12/5/2001. Cidade que você nasceu? Contagem. Filiação? Pai, mãe. Maria Alves Mendes. Sua profissão? Chefe de cozinha. Cursou até que série? Até a 7ª. Não me engano. Isso. Uhum. Obrigado, Evelyn. Bom dia, Bruna.
Bom dia. A senhora está aqui para colaborar com esse julgamento, tá bom? Falar sobre o que a senhora se recorda, o que a senhora sabe dos fatos. Antes de começarmos, a senhora tem relação de parentesco, amizade, inimizade com a réu, senhora Larissa? Tem algum interesse pessoal na condenação, na absolvição dela? As senhoras eram vizinhas, né? Isso. Apenas vizinhas mesmo, né? Isso. Sem contato, né? Bom, doutora Ana, promotora de justiça, vai começar fazendo as perguntas, depois a doutora Priscila, que é defensora pública, também fará pergunta. Por fim, os jurados, caso queiram, também poderão fazer perguntas, tá bom? Doutora Ana tem a palavra. Senhora Bruna, bom dia. Meu nome é Ana Gabriela, eu estou como promotora de justiça. De antemão, o Ministério Público agradece a presença da senhora. Esse processo aqui versa sobre o homicídio da criança Pietro. Esses fatos ocorreram em fevereiro de 2021 e os acusados aqui, hoje em julgamento, é apenas a Larissa Stefânia Nascimento da Silva, mas também figurou como acusado Dalma Henrique Ferreira Oliveira. Eu vou começar perguntando para a senhora. A senhora era vizinha de parede da Bruna e da Larissa e do Dalma? Sim. Sim. Há quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que talvez há um ano. A gente não tem muita Não certeza. tem muita noção do tempo, né? Não. A senhora chegou a prestar declarações sobre esses fatos na delegacia de polícia. Eu vou proceder à leitura do que a senhora declarou lá e, após, eu vou fazer algumas perguntas para a senhora, tá? Lá na delegacia de polícia, a senhora disse o seguinte, que é vizinha de Dalma e Larissa, mas esclarece que nunca teve contato com eles e que nunca entrou na casa deles. Que a depoente informa que ela ouvia com frequência Pietro apanhar de sua genitora, aparentemente com chineladas. E praticamente todos os dias ouvia a voz de Larissa mandando Pietro sair de perto dela. Que já ouviu o casal discutindo também, cerca de 2 vezes. Que a depoente relata que Larissa tinha uma cara fechada, que não ouviu comentários na região acerca dos fatos, que não tem conhecimento se o casal usava drogas. Que a depoente informa que, no dia 23 de fevereiro, por volta das 22 horas, ouviu Larissa falando: "Olha isso que você fez, que covardia!" Que em seguida Dalmo respondeu dizendo: "Cala a boca, desgraça, deixa eu ver." Que a depoente só ouviu isso e não ouviu discussão nem choro em seguida. Que no dia 24, à noite, a Polícia Militar foi até a residência de Bruna e demais vizinhos, e foi dessa forma que a depoente tomou conhecimento que Pietro havia falecido. Que Pietro era uma criança magra, mas não aparentava estar mal cuidado, que tomou conhecimento que havia uma mulher fazendo cabelo na residência da Larissa, que é uma mulher de cerca de 40 anos, mas não sabe quem é essa mulher. A senhora confirma essas declarações prestadas na Polícia Civil? Tá. Um outro ponto aqui é que a senhora chegou, para além dessa presença oficial na delegacia para prestar essas declarações, a senhora chegou a ser entrevistada, né, pelos investigadores, creio que a Débora e a senhora Débora e o Demerval. E aí consta aqui que nessa entrevista, eu vou ler o que eles colocaram aqui a partir da entrevista da senhora, e ao final vou fazer perguntas. Segundo destacou, pelo fato de morar ao lado do casal de investigados, sempre escutava a criança chorando e por diversas vezes sendo agredidas com chineladas pela própria mãe e outras vezes pelo padrasto. A testemunha acrescentou que as agressões eram constantes desde a data em que vieram morar naquele endereço, há 4 meses aproximadamente. A testemunha informa ainda que não estava presente no momento em que a vítima foi levada à UPA Leste. A testemunha esclarece que na noite anterior, 23/2/2021, escutou o casal discutindo bastante e também ouviu a criança chorando, aparentemente sendo agredida. E, em determinado momento, ouviu a mãe dizendo: "Olha a covardia que você fez." E percebeu que ela estava falando tal frase para o padrasto da criança. E afirmou que no dia seguinte ouviu a criança chorando seguidamente. A testemunha frisou que já ouviu, em certa ocasião, a mãe mandando o padrasto bater na criança. E destacou que ambos batiam na criança sem nenhuma dúvida. Foi isso mesmo que a senhora declarou, presidente? Dessa parte eu já não lembro assim exatamente, sabe? Porque nesse dia mesmo que ela falou, olha a covardia que você fez,
Eu não ouvi o menino chorando hora nenhuma. Nem no dia seguinte. Eu já não ouvi mais sobre o menino. Então, a senhora não se lembra exatamente o que a senhora declarou para os investigadores, mas se lembra de ter conversado com eles. Sim, Ok, sim. ok. Tem mais alguma coisa que vem à memória da senhora sobre esses fatos, a relação da senhora Larissa com o Dalmo, com o Pietro, que possa esclarecer? Não, Ok. não. Sem mais perguntas, senhora Bruna, muito obrigada. Bruna, tudo bem? Bruna, como que era o Dalmo lá na região? Vocês tinham conhecimento dele? As poucas vezes que eu vi, ele estava na rua soltando papagaio. As poucas Papagaio. vezes que eu vi. É, Ou jogando bola, bem. vocês tinham conhecimento se ele tinha alguma passagem policial, os vizinhos, alguma coisa? Não, Não? não. Se achar ver que ele era uma pessoa grosseira, agressiva com a Larissa e com a criança? Eu já vi os dois brigando, mas foram poucas vezes, mas eu já vi os dois brigando entre si. Agora, de bater no menino, quem eu ouvia gritando e parecia estar dando chinelada era ela, a maioria das vezes. Tá. Era sempre Mas ela. o Dalmo com a Larissa, como que ele era? Como que ele tratava? Ou você não... O que eu tive de contato foi isso. Eu vi os dois discutindo, porque eu morava na casa ao lado, né? Era o máximo de contato que eu tinha, era ouvir os dois discutindo. Um gritando com o outro, mas também não parecia dele estar batendo nela, sabe? Parecia ser uma discussão bem calorosa, sabe? Quando você grita e a pessoa grita de volta, mas ele não parecia estar batendo nela. Tá, Foi o ok. máximo que eu. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigada. Dispensamos a Bruna. Então, senhora Bruna, só isso por hoje. Muito obrigado pela presença. Tenha um bom dia. Vai ouvir mais alguém, doutor? Agora é interrogatório, né? A senhora Bruna está dispensada. A senhora Priscila vai falar com a Larissa? Eu já falei já com a Larissa, Excelência. Então, podemos trazer a Larissa, por favor? Bom dia, senhora. Bom dia. Eu vou te qualificar e na sequência o juiz vai colher o seu interrogatório, tá bom? Ok. Seu nome completo, por favor. Larissa Estevam Nascimento da Silva, Qual que é o seu estado civil, Larissa? solteira. Sua profissão? Eu trabalho com carrinho de cachorro-quente. Nome de seus pais? Adriana da Silva, E seu pai? César Fonseca. Qual que é a sua data de nascimento? Dia 28/9/2001. Você nasceu em qual cidade? Aqui mesmo, Belo Horizonte. Qual que é seu endereço residencial? Avenida Mendesar, 1665, bairro Serra. Belo Horizonte, né? Isso. Você possui filhos? Oi? Você possui filhos? Sim. Arthur, ele tem 2 anos, Você estudou até que série? até o 2º ano. Segundo ano do ensino médio? Isso. Já foi usuário de drogas? Não. Já foi preso ou processado? Depois dessa, sim. Ok, muito obrigado. Prontinho, excelência. Bom dia, senhora Larissa. Esse momento do seu interrogatório, tá bom? O momento que a senhora pode exercer sua autodefesa, da sua versão dos fatos. Porém, antes de começarmos, gostaria de confirmar que a senhora teve acesso à Defensoria Pública, já conversou com a doutora Priscila hoje. Sim. Perfeito. Agora, acerca dos fatos, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio, caso entenda que alguma pergunta aqui feita possa lhe trazer algum prejuízo, e esse silêncio não lhe traz nenhum prejuízo, tá bom? Compreendido? A senhora deseja responder as perguntas, falar sobre os fatos ou fazer uso do direito ao silêncio? Sim. Sim, o quê? Responder as perguntas. Responder? Perfeito. A senhora está sendo acusada de, no dia 23 de fevereiro de 2021, ter se omitido
na ocasião em que o filho da senhora surgiu ferido e, ao ouvir gritos de choro, deixando a criança sozinha com o denunciado, que é o Dalmo, certo? Então, a senhora está sendo acusada de um homicídio duplamente qualificado, com emprego de meio cruel, tá bom? Em função do espancamento e também em função do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Entendido? A senhora está sendo acusada de homicídio na forma de omissão pela posição de garantidora. Entendido? Então, esse fato é verdadeiro? Como é o que ocorreu lá no dia? No dia eu não estava. Eu tinha sofrido um acidente no centro, eu tinha ido para o João 23. Chego em casa à noite, meu menino estava dormindo. Quando foi em volta de 9 horas da manhã, a gente levanta, ele estava lá, meio cabisbaixo mesmo. E nisso ele falou que tinha batido nele. Eu com muito medo dele, sempre tive muito medo dele. Ele sempre me ameaçava. E nisso foi uma moça lá, arrumei o cabelo dela. E foi isso. Aí, quando chegou a noite, ele já estava cabisbaixo mesmo, a boca dele estava seca, não sei. Vi que ele estava bastante ruim e a gente foi e levou ele no médico, na UPA. E nisso eu dei meu testemunho, menti, com muito medo dele. Eu não sei o que passou na minha cabeça esse dia. Não sei. Algo mais que a senhora queira dizer? Doutora Ana, tem esclarecimentos? Sim, Excelência. Bom dia, Larissa. Bom Sou dia. Ana Gabriela, estou na condição de promotora de justiça. Eu vou começar perguntando, primeiro, o seguinte. Sobre a questão do Pietro, o pai do Pietro participava de alguma forma da educação dele? Não, a gente ficou umas 2 vezes, acabei engravidando dele. Ele mora lá em... Não recordo, esqueci o nome do lugar que ele mora, lá em Santa Luzia. E nisso aí eu falei que eu estava grávida, ele não gostou da situação, mas registrou. Mas a gente nunca teve contato. Então, a senhora está dizendo que a gravidez do Pietro não foi planejada nem desejada. Não desejada, não planejada. Uhum. A senhora trabalhava como cabeleireira na própria casa da senhora, na época dos fatos, na época que o Pietro foi a Sim, óbito? eu não trabalhava e eu pegava cabelo para poder arrumar, para me tirar uma renda extra. E o Dalmo, nessa época ele trabalhava? Ele era cabeleireiro. Trabalhava no salão em frente. De que horário a que horário que ele trabalhava? Eu acho que era quando aparecia vaga, cabelo para ele poder cortar. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora ainda está se relacionando com o Dalmo? Não, não tenho contato. Desde quando que a senhora terminou o relacionamento afetivo com ele? Desde o fato, não tenho mais contato com ele. Tá. Quando aconteceu esse fato com o Pietro, quanto tempo que a senhora tinha estabelecido união estável, relação amorosa com o Dalmo? Quanto tempo? Isso. Eu acho que em volta de 6 meses. Foi muito pouco tempo. A testemunha tinha falado que foi 1 ano, não tinha 1 ano que a gente estava lá. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Há um relato aqui, que no ano anterior, né, ao ano do Pietro falecer em razão dessas agressões, a mãe da senhora, a senhora Adriana, com o companheiro dela à época, o senhor Carlos, teria levado na UPA Leste, constatado que o Pietro já tinha algumas fraturas, estava com o ombro quebrado, o braço quebrado. O que aconteceu nessa primeira ocasião que o Pietro estava com essa lesão que a senhora Adriana, a mãe da senhora, precisou levar na UPA Leste? O que aconteceu? Sim, nessa época a gente morava lá em Ravena. Aí estava muito sol, muito calor, coloquei ele dentro do balde de água e, de mau jeito que eu fui pegar ele, eu acabei deslocando o braço dele. E nisso a gente foi na UPA, acho que no João 23, né?
E eles foi constataram que ele tinha outras fraturas e eu não me recordo, não sabia que ele tinha. Para mim foi essa só do braço, eles falaram que era fratura antiga. E nisso eles falaram para eu poder ou morar com a minha mãe ou passar a guarda. Deixa eu só interromper a senhora, só para eu entender um pouquinho. Sim. A senhora disse que essa fratura aí teria a senhora que acabou deslocando o braço Isso, dele. Tá. sim. Mas aí, nesse momento, a senhora não levou ele no médico? Não, levei. Por que que a senhora foi para a casa da mãe da senhora, da senhora Adriana, que morava com o Carlos à época, e não foi procurar assistência médica para o Pietro? Porque lá em Ravena não tinha. Eu não me recordo que tinha hospital médico lá. Onde que a gente morava era muito mato, chácara, não tinha nada. Aí eu fui para a casa da minha mãe para ir comigo. E quanto tempo depois dessa fratura que a senhora foi levar o Pietro lá na casa da sua mãe? Não, foi depois no da mesmo roupa? dia. Foi no mesmo dia. Uhum. E aí? Aí depois disso, o que que aconteceu? O conselho tutelar foi chamado. Sim. Tá. Aí quem orientou que o Pietro deveria morar com a sua mãe foi quem? Foi o conselho tutelar? Isso. O conselho tutelar. Isso. Ele falou ou para mim estar morando com a minha mãe Uhum. ou passar a guarda do meu filho para minha mãe. Tá. E aí o Pietro passou a morar com a senhora Adriana. Isso. Tá. E por que que o Pietro saiu de lá? O que que aconteceu? Sou mãe. Senti muita saudade do meu filho. Ele poderia ter ficado lá, se ele tivesse lá, hoje em dia ele estava vivo. Sei o que passa pela minha cabeça. Então foi a senhora que retirou o Pietro de lá. Sim. Uhum. Eu estava amamentando ele na época. Quando a senhora tirou o Pietro de lá, a senhora avisou o conselho tutelar que a senhora Não. tirou o Pietro de lá? A senhora estava sendo acompanhada pelo conselho tutelar, ou pelo CREAS, ou por algum outro órgão? Não. Uhum. Tinha alguma ação judicial relacionada à guarda do Pietro? Ou algum processo relacionado à situação do Pietro? Não. Lá no fórum? Ou na vara da infância? Na Não. vara civil? Uhum. Aqui a informação nesse processo de que uma semana antes dessas coisas acontecerem com o Pietro, né, do Pietro ir a óbito, a senhora ter ido na casa da sua mãe, falado que não estava aguentando o que estava passando e que queria voltar a morar com a sua mãe. Só que a senhora teria ido na casa da senhora e foi buscar as roupas e não voltou para a casa da sua mãe para morar lá. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Essa informação, se não me engano, foi uma irmã da senhora que trouxe, eu acho que é a Lohane, não sei. Eu queria que a senhora... Isso aconteceu de fato? Por que que a senhora não voltou a morar com a mãe? Por que que a senhora queria morar com a mãe? A senhora pode explicar? A minha relação e ele era muito conturbada. Ele sempre me ameaçava, quando saía, eu trancava a porta. Minha família odiava ele. Ninguém gostava dele. E eu não sei o porquê eu quis aquilo. Chegou um certo tempo que eu estava cansada. Não estava vendo minha mãe, não estava vendo meus irmãos, não estava vendo ninguém. E nós sempre foi uma família muito unida. E nisso eu decidi pedir minha mãe para me ter voltado, que eu não estava aguentando mais. Não sei, veio de muito papo. E eu acabei ficando lá de novo. Então, a mãe da senhora aceitou a senhora de volta. Sim, E quando a sim. senhora falando veio de muito papo, a senhora está falando é o Dalmo convencer a senhora a continuar na relação. É isso? Isso. Ok. O Dalmo, ele era usuário de alguma droga? Sim. Qual droga, a senhora sabe? Ele usava maconha. Eu não sei, nesse dia ele estava muito diferente. Deve ter usado outro tipo de droga para um cara ter feito isso. Meu filho. Uma pessoa sã, eu acho que não fazeria um trem desse. A senhora disse aqui, né, que ele restringia o contato da senhora com a família, Isso. né? De alguma forma, ele restringia também o contato do Pietro com a família da senhora? Com a Isso, Adriana, todo com a mundo, senhora? isso. Nós dois. Portanto, que um certo tempo nós fomos morar em Ravena. Nós morávamos em Ravena. Minha família não ia, é um lugar muito longe. A senhora sofria violência doméstica praticada pelo seu Dalmo? Não, ameaça. Uhum. E como é que era a relação do Pietro com o Dalmo? Pietro gostava do Dalmo? Ele sentia vontade com o Dalmo? Como é que era?
Não, a gente não tinha muito contato, que ele não ficava dentro de casa. Ficava eu mais meu filho. E, tipo assim, quando ele aparecia, realmente meu menino ficava com medo, eu não gostava dele. Não gostava. Não gostava dele. O Dalmo já tinha agredido o Pietro em outras oportunidades? Não que eu vi. E se o filho da senhora não ficava à vontade com o Dalmo, por que que nesse dia a senhora deixou o Pietro horas com o Dalmo sozinho? Eu estava no hospital, eu estava no centro, comprando material para eu poder arrumar o cabelo da menina no outro dia, e nisso um cachorro mordeu meu pé. Aí fui direto para o João 23, que eu precisava lavar, dava ponto e tudo. E nisso, quando eu chego em casa. Mas a senhora já tinha saído para comprar as coisas. Então, o Pietro já tinha ficado, antes do cachorro morder o pé da senhora, Sim, sim, o era Pietro já coisa tinha ficado rápida. sozinha com o Dalmo. Sim. Aí depois a senhora foi para o médico e deixou o Pietro. Por que que a senhora não deixou com a senhora Adriana, com alguma irmã? Porque elas moravam perto. Por que que a senhora não deixou com uma pessoa de confiança que o Pietro Porque para gostava? mim não iria demorar, ia ser só ia comprar o material e ia voltar para casa. A gente tem um ônibus mesmo que vai da Serra para Praça 7 muito rápido. Eu não ia ter esse fator de eu saber que eu tinha que ir para o hospital, que o cachorro mordeu meu pé. Tá, mas a senhora está dizendo que o cachorro mordeu o pé da senhora e a senhora foi direto para o hospital? Ou, porque aqui no processo tem informação de que a senhora voltou para casa e aí a senhora teria pedido um amigo do Dalmo para levar a senhora na UPA. Então, depois que a senhora saiu para o centro comprar as coisas, a Isso, senhora voltou para casa depois que a senhora saiu de novo. isso. Então, nesse tempo que a senhora voltou para casa, por que que a senhora não deixou, e sabia que ia para a UPA, por que que a senhora não deixou o Pietro na casa da mãe da senhora, ou das irmãs da senhora que morava perto? Ele estava dormindo. Então, para mim, eu achava que seria uma coisa rápida, ia dar um ponto e voltar para casa. Aí, quando a senhora chegou da UPA, o que que a senhora viu no Pietro? O que que o Dalmo falou para a senhora que aconteceu com o Pietro? Quando eu cheguei, já estava de noite já. Ele estava dormindo. Eu também muito cansada, eu tomei bastante remédio por causa do machucado. Deitei, dormi e no outro dia de manhã eu vi ele cabisbaixo. Realmente, eu vi ele com uns hematomas. Quem que dava banho no Pietro, alimentava Eu. o Pietro? Era a senhora. Isso, Tá. Aí, no outro dia, quando a senhora viu os hematomas, foi pela manhã. isso. Mas por que que só à noite ele foi levado na UPA Leste? Por que que ele ficou o dia inteiro nessa situação? Medo. Deu medo, não sei o que passava na minha cabeça nesse dia. Tanto que nem minhas irmãs não deixei ele ver. A senhora proibiu as suas irmãs de... Não, ele não deixou as minhas irmãs ver ele. Tá, porque o Pietro já andava Sim, nessa época. E sim, aqui tem uma notícia de que ele estava com a perna quebrada, uma fratura de fêmur. sim. Tá, a senhora não percebeu isso? Não, ele estava deitado. Mas uma criança de 1 ano e meio, o dia inteiro deitada, a senhora não notou que tinha alguma coisa de errado com o filho da senhora? Anotei. Vi. Eu não sei porque eu não levei, eu não sei. Eu não tenho explicação. Porque eu fiz isso. Porque eu não levei ele antes. Porque eu deixei isso acontecer. Eu não entendo. Sem mais perguntas, senhora Larissa. Dona Larissa, quantos anos a senhora tinha nessa época? Eu acho 19. Eu tô com 19? 23 agora. A senhora tinha 19 anos e um filho nessa época. Dona Larissa, a senhora fala que a senhora não sofria, né, violência, que a gente liga violência à violência física. Mas como que ele tratava a senhora? Como que ele conversava com a senhora? A senhora sofria, hoje, se a senhora tem conhecimento, a senhora sofria violência psicológica do Dalmo? Sim, violência psicológica. Que tipo de ameaça que ele fazia da senhora? Ah, se eu for para casa da minha mãe, ele ia me bater. Quando ele saía, ele trancava a porta, deixava nós trancados. Nesse dia, a senhora fala que tinha medo, né, de levar a criança. Primeira coisa, a senhora
acreditava que seu filho fosse morrer? A senhora tinha noção que os ferimentos eram graves a ponto de levar a óbito seu filho? Não. Portanto, que na hora que ele chegou e a médica me deu a notícia, eu não acreditei. Fiquei sem reação. Minha mãe, quando eu estava na delegacia, ela falou: Larissa, logo o Pietro, você amava tanto ele. Até hoje eu fico sem entender. Então, a senhora não previa, né, que ele fosse falecer. Não. A senhora teve, naquele primeiro episódio, né, que a senhora levou o Pietro no hospital por conta do deslocamento, né, deslocamento do ombro dele, o médico notou uma cicatrização nos ossos dele já. A senhora tinha conhecimento, né, de agressões por parte do Dalma ao seu filho? Não. Portanto, que quando a gente chegou lá, eu fiquei surpresa. Que eles falaram que queria passar a guarda para minha mãe, do meu menino. Ela falou que era fratura antiga e... A senhora não tinha percebido essas fraturas? Não. A senhora, a promotora, a doutora Ana Gabriela, fez uma pergunta para a senhora: por que a senhora deixou tanto tempo? A senhora tinha por que ter medo de deixar o Pietro sozinho com o Dalmo nesse dia anterior? Tinha algum receio da senhora falar assim: não, eu não vou deixar meu filho porque ele vai fazer um mal para ele? Não. Não. Sim, porque se eu tivesse, eu não iria deixar. Deixei que eu ia no hospital mesmo e ia voltar. Então, a senhora não tinha essa Não. previsibilidade de que ele poderia fazer algo com seu Eu filho? ia fazer isso, não. Aqui tem uma testemunha aqui. Qual que é o nome do rapaz que levou a senhora para a UPA nessa noite? A senhora sabe? Não me recordo, mas eu acho que é Vitor. Isso. Aqui fala, ele dá um depoimento aqui que a senhora estava calada e que a criança não estava chorando, mas o Vitor fala o seguinte, que a mãe chorou. A senhora chorou e perguntou, e falou, né? E quase chegando na UPA, a mãe chorou. A senhora chorou nessa hora, por quê? A senhora viu que ele... Vi que ele estava numa situação crítica. A cena mais horrível da minha vida. Agora, Larissa, perguntar aqui, hoje em dia, né? A senhora teve outros filhos? Sim, tem um menino de 2 anos, ele chama Arthur. Mesma coisa dele, mesma coisa do Pietro, mesma coisa. A mesma semelhança. E ele hoje em dia, Arthur mora com quem? Mora comigo e com a minha mãe. A senhora hoje mora com sua mãe. Isso. Quem que cuida do Arthur hoje em dia? Eu e minha mãe, a gente tem um carrinho de cachorro-quente. Nós vendemos cachorro-quente na rua. Agora ele está na creche. Ele parece pressentir eu descendo com ele para a creche, ele chorando. Meu filho, agora é minha vida. Deus me deu mais uma oportunidade. Tá, joia. Sem mais perguntas, Excelência, obrigada. Senhor Dalmo, boa tarde. Nós vamos iniciar agora o interrogatório do senhor. Só para ficar registrado, neste ato, o senhor está representado pela doutora Huber, que o senhor veio aqui no monitor, correto? Correto. E o senhor já conversou com ela, já foi orientado por ela antes da audiência, antes desse interrogatório, correto? Correto. Então me fala o seu nome completo. Dalmo Henrique Ferreira Oliveira. Sua data de nascimento.
1997, 18/8. Nome dos seus pais? Edmundo Souza de Oliveira e Maria do Socorro Ferreira de Araújo. O senhor é casado ou solteiro? Solteiro. O senhor tem filhos? Tenho não. Qual a sua escolaridade? Primeiro grau incompleto. O senhor, antes de ter sido preso, trabalhava, tinha alguma profissão? Sou barbeiro. E fora esses fatos, o senhor foi preso ou processado alguma outra vez? Não, não. Nunca? Por nenhum tipo de crime? Não, já. Por que tipo de crime? Já fui preso por crime comum, o 57, 180, um poste de arma. Você chegou a ser condenado por algum deles? Já cumpriu pena? Cheguei, já cumpri. A partir de agora, senhor Dalmo, o senhor tem direito de ficar em silêncio. O senhor responde as perguntas se o senhor quiser, isso é um direito que o senhor tem, compreendeu? Ok. Nesse processo, senhor Dalmo, o senhor, juntamente a Larissa Stefano Nascimento da Silva, é acusado de envolvimento na morte do Pietro Emanuel Viana da Silva, um bebê de apenas 1 ano de idade, fato ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2021, durante o período da pandemia da Covid, né? Na residência situada na Rua América, número 1, Casa 1, bairro Fazendinha, Belo Horizonte. Segundo consta dos autos, o senhor, utilizando-se de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, teria espancado violentamente a criança Pietro Emanuel, causando-lhe várias lesões que foram causa de sua morte. Também, segundo consta que a Larissa, que era mãe do Pietro, companheira do senhor, embora soubesse das constantes agressões sofridas pela vítima, teria deixado o Pietro a seus cuidados no dia dos fatos e, por isso, ela teria se omitido do dever de mãe de proteger o seu filho. Consta também que o Pietro já apresentava lesões de ferimentos graves provenientes de datas anteriores e, por isso, o senhor aqui está sendo processado por esse crime. Senhor Dalmo, a respeito desses fatos, o senhor pretende ficar em silêncio ou responder as perguntas? Não vou responder as perguntas. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa acusação? Essa acusação, o que acontece? Eu, desde o princípio que eu encontrei a Larissa, que eu peguei esse menino para criar, desde o princípio eu nunca quis mal para nenhum dos dois. Pelo contrário, tudo que eu pude fazer para poder ver o bem deles, eu fiz. Vendi patrimônio meu para poder adquirir outros, deixar eles bem, certo? E o que acontece? No decorrer dessa situação, a Larissa tinha uma criação igual ela teve com a mãe dela, de bater essas coisas, mas só que eu fico mostrando para ela que não é assim que funciona. Então, tipo assim, veio ocorrendo outras situações que veio agravar essa situação que chegou agora, veio ocorrer a situação que está aí, as 3 ocorrências no nome dela, que ela foi levar o menino para o nome de 3, nos dias do fato, na época que eu trabalhava, quando eu cheguei... Então é ela que era muito agressiva? Não, E o senhor que continha a Larissa, é isso? Sim, os policiais civil viu essa versão aí, porque eles foram lá, fizeram a sindicância civil. Quando eles me levou para o Gameleira, eles falou lá na frente dos agentes lá, ó, que eu estou preso pelo fato do depoimento dela, porque na sindicância que esse dinheiro que o civil fizeram, alguns das pessoas vizinhas lá relatou para eles que ela tinha algum surto psicótico. Pelo fato dela não ter querido... Não, o senhor estava com a Larissa há quanto tempo? Não, estava com ela desde... estava com ela todo tempo, desde quando ela tinha 2 meses de idade do menino. Desde que o Pietro tinha 2 meses, o senhor já estava junto com ela, morando com ela? Tá. Alguma vez o senhor presenciou a Larissa agredindo fisicamente o bebê, o Pietro, enquanto bebê ainda? Cheguei a ver sim, só que quando eu via, eu intervia. Só que teve aquele episódio lá de outubro de 2020, quando o Pietro, inclusive, chegou a fraturar um braço e tudo mais. O que aconteceu nessa ocasião? Por fato de ignorância dela, ela pegou o menino e estava querendo que o menino saísse da banheira. Mas o menino é novo, o menino tem noção dos comandos que ela está falando.
Só que ela, por ignorância e não ser muito esquentada, ela pediu para o menino sair da banheira, o menino não saiu, ficou lá brincando, ela já estava com outro problema lá, que ela estava estressada dentro de casa, e foi pedir o menino para sair, o menino demorou para sair. Quando ela foi lá para tirar o menino, ela deu um puxão pelo braço dele, assim, ó. No que deu um puxão pelo braço, o braço dele veio deslocar. Só que na época, ela não identificou rápido e eu estava trabalhando. Quando eu cheguei em casa que eu fui ver, ela me falou o que tinha acontecido, pá. Só que nós não Os relatórios médicos aqui constam também que ele tinha outras marcas de fratura antigas, de costela, essas coisas. Você sabe como que isso aconteceu? Se isso foi no mesmo dia, se isso foi em outra ocasião? Não foi no mesmo dia, não. Só que muitas das coisas aconteciam quando eu estava trabalhando. E, tipo assim, ela tinha um ciúmes muito grande comigo, então ela não gostava nem que eu ia para a rua. Tinha vezes que ela falava para nem trabalhar, não, porque na barbearia às vezes vai mulher, essas coisas, ela não gostava que eu trabalhasse. Mas o que que isso tem a ver com as fraturas num bebê de menos de 1 ano de idade, poucos meses? Ela ficava estressada, não tinha algo em descontar. No primeiro problema que o menino vinha trazer, ela descontava em cima disso. Então era sempre ela que agredia o bebê, não o senhor. Eu cheguei lá nas palmadas, só que não foi nada que machucasse o menino. E nesse dia que ele acabou morrendo, o que aconteceu? O que acontece? Nesse dia, ela ia fazer uma compra dos produtos de cabelo lá no centro de Belo Horizonte. Só que ela foi e quando ela chegou lá, ela fez essas compras e um cachorro veio mordeu o pé dela lá. Mas ela foi fazer essas compras sozinha, levou... Sozinha, não, ela foi sozinha. Sim. E aí? Aí ela foi fazer essas compras lá. Quando ela voltou, ela demorou a voltar. Quando ela voltou, ela veio e mostrou a mordida no pé, mas sem curativo, sem nada. E eu, por ver que era a mordida do cachorro, mandei ela voltar e ir lá e dar a ponta no pé dela, no jogo de 3, porque poderia gravar a situação e poderia ver uma outra coisa pior. Ela foi rapidamente voltou. Nesse meio tempo que ela veio, Nesse tempo todo o Pietro estava com você. estava comigo. Aí no tempo que ela veio, então estava tudo tranquilo. Ela pegou o Pietro, pôs ele na cama, pôs ele para dormir, no sofá-cama que eu tenho em casa, tinha lá. Nesse sofá-cama ficava um colchão, e esse colchão ele era em falso, as beiradas dele, porque ele era maior que o sofá-cama. Ela deixou o Pietro dormir. E o que acontece? Eu estava passando por uma dificuldade, porque eu acidentei de moto. Aí eu estourei a patela do joelho, saiu para O fora. que aconteceu com o Pietro, o Dão? Oi? Você falou que o Pietro estava lá, tem uma cama, eu quero saber o que aconteceu com o Pietro. Como que ele chegou a machucar desse jeito na UPA? Então, não, aí isso que eu estou te falando. Mais cedo, nesse dia, ela tinha batido nele, quando eu saí para comprar café. Tudo começou através disso. O Dão, Oi. você disse que a Larissa saiu de casa, o cachorro mordeu, ela voltou, você mandou ela dar ponta. Eu quero saber que horas e como o Pietro machucou daquele jeito, que ele chegou grave daquele jeito no hospital. Como que ele sofreu todos aqueles machucados? Então, isso que eu estou te explicando desde o começo ao fim. Objetivamente, ele estava com você estava cuidando dele. Não, ele estava comigo, ele estava comigo. O senhor chegou a agredi-lo de alguma forma? Não, o que acontece? Nesse dia, desde o começo, começo do dia da manhã, quando eu saí para a rua para comprar os pão, ela veio discutindo comigo com um outro fato particular meu dela e agrediu o menino. Aí nisso, eu e os vizinhos. Não, ela mesma já agrediu ele antes de sair de casa. Agrediu, e nisso lá agora. E como que ela agrediu? O que ela fez? Não, aí eu já não posso. Eu não bateu sei. nele, jogou ele no chão, deu tapa nele, deu soco nele. Eu não sei. Jogou na parede. O que ela fez? Não, eu não sei. O que ela fez? Eu não sei, pelo fato que eu já estava lá fora indo comprar pão, eu estava de muleta, estava indo comprar meus pão. Você não sabe o que ela fez, só viu o menino chorar. Quando eu cheguei lá fora, Mas quando você voltou, você viu ele com algum machucado, alguma parte do corpo? Só asmado, com os hematomas. Em que parte do corpo que tinha hematoma? Nas costas, assim, dos lados, assim, ó, do lado da costela, assim, ó. Porque ela tinha mania de bater com o chinelo. Eu já registrei algumas vezes que tinha mania de bater com o chinelo. Então, o único machucado que o senhor viu foi nas costas, na costela dele, nessa hora de manhã, é isso? Foi. E depois, durante o dia, mais tarde, quando ela voltou, te dar ponto, cachorro, etc. Saiu, O senhor agrediu ele de novo mais alguma vez?
Não, eu deixei ele de castigo. Deixei de castigo. Você Porque... deixou de castigo por quê? Não, mas é sentado. Eu tinha uma cadeirinha pequenininha lá em casa, deixei de castigo lá sentado. Porque eu tinha que ir lá na rua resolver um problema de dinheiro. E nesse meio tempo, eu não tinha como levar ele, porque eu estava com 2 muletas. Eu estava com o joelho estourado, não tinha Então cabimento. você saiu de casa e deixou ele amarrado na Mas só que, cadeirinha. não, mas só que era tipo no portão de casa, assim, que eu morava em beco. Aí era na porta do beco. O que isso tem a ver com lesão, Não, Dalmo? aí que tá. Eu fui lá resolver esse problema. Só que eu ficava indo de meia hora para poder ver na janelinha lá de casa se o menino estava no mesmo lugar. Só que quando Quanto eu tempo você deixou ele nessa cadeirinha? Hã? Quanto tempo você deixou ele nessa cadeirinha? Não, deixei lá umas meia hora, só que eu fui. Porque você falou aí, acabou de falar que de meia em meia hora só voltava para olhar. Deixei lá meia Foi hora. meia hora, foi mais tempo. Quanto Pois tempo é. você deixou ele nessa cadeirinha? Eu deixei lá meia hora. Só que o que acontece? Eu fui lá uma vez, voltei. No que eu voltei, aí ele já não estava mais na cadeirinha. Aí já estava lá, tipo, pro lado da cama, querendo ir para a rua. A Então, cama ele saiu e desceu sozinho da cadeirinha. é uma cadeira assim, ó, pequena, dava altura para ele sentar normal, tranquilo. Não era cadeira alta, não. Era cadeira Não, cadeira pequena de plástico. Eu tinha uma cadeira de plástico lá pequena para ele mesmo. Vou te perguntar de novo. Nesse tempo todo, você já falou que a Larissa agrediu o menino de manhã. Estou perguntando para você de novo. Nesse tempo todo, você ou a Larissa agrediu o menino mais uma vez? Não, aí eu fui lá. Não de volta, você não me responde. Não estou dando volta, estou sendo específico. Mas você responde só se você quiser. Minha pergunta que eu fiz para você desde o início. Nesse dia, você ou a Larissa encostaram a mão nessa criança? Você disse que a Larissa antes de sair de casa. Depois, ela mais alguma vez, ou o senhor? Eu fui lá e deixei o menino de castigo, igual eu estou explicando. Só que por eu ter pegado ele na porta de casa, eu fui lá, coloquei de novo e dei nele uns tapas. E deixei ele lá na cadeirinha. Voltei para fazer o término do empréstimo, o final da negociação. Aí quando eu voltei de novo, ele já estava sonolento. Fui lá e botei para deitar. No que eu botei para deitar, passa pouco tempo, eu fui lá para a laje, que lá tinha uma laje. Fui lá para a laje. Aí eu estou lá na laje lá. Quando eu voltei, o menino já estava no chão, ele caiu por cima da perna dele. Só que ele estava assim, com o olho pro alto, assim, ó, com o olho estatalado pro alto, assustado. E eu vi que ele não estava chorando nem nada, eu peguei ele, deixei ele no bebê conforto. Tranquilo. Aí quando a mãe dele voltou, eu falei para ela o que aconteceu. Você voltou para fechar o seu empréstimo. Nossa, ficou mais quanto tempo fora de novo? Não, eu fiquei na laje, assim, a laje era rente a saída da casa, assim, ó. Eu Você fui estava lá fazendo empréstimo com quem? com um vizinho meu lá, perto de casa lá. E por que você não podia conversar com seu vizinho na porta de casa e vigiando a criança? Não, porque o que acontece? Eu não gosto de misturar Quando a muita Larissa, coisa, quando a não. Larissa voltou, ela também mais alguma vez chegou a agredir o Pedro? Não, nesse dia não. Quando você foi ouvido na delegacia no dia da sua prisão, consta aqui umas declarações que o senhor prestou que estão no processo aqui, as folhas 65. O senhor confirma que o senhor disse lá no dia que o senhor foi preso? Não entendi. Eu disse se o senhor confirma o que o senhor disse à polícia no dia que o senhor foi preso. A Polícia Civil, sim. Ah, não, a Polícia Civil, sim. Uhum. Quando você foi vir na delegacia, o senhor não falou nenhuma que o senhor saiu de casa. O senhor fala que a criança acordou, botou ele de castigo, voltou a dormir. O senhor tinha esquecido que o senhor tinha saído de casa ou não? Não, se eu não me engano, eu acho que eu relatei sim, porque chegou lá, eu falei a verdade de tudo. Falei a verdade de tudo. E falei com eles que eu estava fazendo esse empréstimo na ponta lá do O Pedro. senhor falou aqui também, que o senhor falou que confirmou que o senhor disse na delegacia. Eu estou dizendo que está na delegacia, foi 65. Que o declarante ficou nervoso, deu um tapa nas costas, que Pedro caiu e bateu a cabeça na parede. Eu disse isso? Tá nas suas declarações aqui, que o senhor acabou de confirmar. Foi isso mesmo ou não? Foi 65. Eu estou lendo para o senhor aqui, sou advogado, está todo mundo acompanhando. Isso eu não me lembro de ter falado, não.
O senhor falou também que depois o Pietro não chorou mais, mas ficou sonolento. E passados alguns minutos, o Pietro voltou a fazer bagunça e mexer no ventilador. Aí o senhor deu outro tapa no Pietro e que dessa vez ele caiu com a perna dobrada. Quer dizer, ele caiu em cima da perna em razão de outro tapa que o senhor deu. Não, mas eu não. Se eu falei isso, eu não me lembro. O fato que ocorreu. Porque às vezes é muito detalhe, o senhor não se lembra direito, né? O declarante deu outro tapa em Pietro, dessa vez caiu com a perna dobrada. E mais uma vez, Pietro não chorou e o declarante achou que estava tudo bem. Larissa chegou em casa por volta de meio-dia. Foi mais ou menos esse horário que ela chegou? Também não me Foi mais ou lembro. menos meio-dia que a Larissa chegou? Foi mais ou menos meio-dia que a Larissa chegou? Não, que ela saiu foi meio-dia. Uhum. Então você fala, aqui consta aqui, que a Larissa chegou em casa por volta de meio-dia, o declarante contou para ela que perdeu a cabeça e bateu em Pietro. Que Pietro estava bem, mas estava sem chorar, inquieto e vomitando. Você viu o Pietro vomitando? Não, não vomitou, não. Nesse dia, não. No outro dia. Você lembra que a Ana Luísa visitou a sua casa esse dia? Lembro. Lembra. Você lembra se ela quis pegar o Pietro? E se ela pôde pegar o Pietro no colo? Não, porque até então eu estava na cama e o Pietro estava na cama também dormindo. Só que eu estava na cama com roupa íntima, samba canção. E até então ela não chegou nem perto no quarto, não. Ficou lá quando comecei com a irmã. Ela nem pediu para carregar. Não, Não. Ela nem pediu para carregar o Pietro, como o senhor estava dormindo de roupa, o senhor estava com ele de roupa íntima, ela nem se aproximou. não. Ela ficou lá fora, a irmã dela estava arrumando a cabelo, ela ficou arrumando a cabelo com a irmã dela. Ficou arrumando cabelo, você no quarto com ele, tudo bem. Ela nem pediu para carregar, você em algum momento falou que não era para mexer com o Pietro, porque ele não estava passando bem. Hora nenhuma teve isso. Entendi. É porque que acontece? Eu não tenho uma intimidade com os parentes dela. Então, tipo assim, nós nunca. Não, você lembrava que ela estava lá, só te perguntei se ela pediu para carregar, se você falou alguma coisa, você falou que não teve nada disso. E até essa hora que ela estava lá com vocês, a hora nenhuma também o Pietro chegou a vomitar, a passar mal, não. Não. Você fala aqui que por volta de 18 horas, viu o Pietro dormindo na cama dele, foi mexer com ele, achou o Pietro estranho, com os lábios frios. Ficou preocupado, pediu um vizinho de nome Vitor para levar o Pietro na UPA, é isso? Isso foi. E Vitor deixou o declarante Larissa e Pietro na UPA por volta de 19 horas. Durante o atendimento, Pietro faleceu, os policiais foram à UPA e trouxeram o declarante Larissa para a delegacia. Foi isso mesmo? Foi. E nesse tempo próximo da morte do Pietro, você falou que você não tinha muito contato com a família da Larissa, é isso mesmo? Não é que eu não tinha contato, eu não tinha intimidade e eles nunca procuraram ter uma relação boa comigo, pela a vida que eu estava proporcionando para a Larissa. Eles não teve oportunidade de ter e simplesmente botava peso nessa situação. Porque minha mãe mora fora do país, a Larissa estava prestes a levar o filho para fora do país e eles nunca concordou com isso, tinha que botar empecilho na nossa vida. Aí eu já nem procurava ter vínculo com eles, não. Sem botar peso nisso. Nunca que eles foram a favor de mim, nem eu deles. Tem mais alguma coisa que eu queria dizer em sua defesa, seu Dalmo? Não, até então é isso. Nenhuma hora o senhor sacudiu esse bebê, nenhuma hora o senhor jogou ele no chão, nenhuma hora o senhor jogou ele contra a parede. E nenhuma hora ele passou mal e vomitou nesse dia com o senhor. Não, igual o senhor falou, que o vizinho escutava barulho de coisas caindo no chão. E igual eu estou te explicando, eu estava com duas muletas, eu estava aprendendo a andar de novo, porque o acidente que eu tive na perna foi muito grave, eu quase perdi minha perna. Muitas das vezes, a minha muleta que caiu no chão, como ela era de madeira e a casa de 2 andares, fazia um barulhão, fazia um barulho, era a minha muleta que caiu no chão. Entendi. Só que o fato dos vizinhos escutar isso, quando batia no menino, juntava uma coisa com a outra e dava a entender que era isso. Só que muitas das vezes eu estava lá na rua, quando tudo aconteceu, muitas das vezes os caras viu, todo mundo viu. Só que eu moro numa região que não posso chamar a polícia, porque o fato do tráfico imperar lá. Eu não posso chamar a polícia, eu boto minha identidade física nisso.
Não só a minha, como a desse. O tráfico não permite socorrer criança quando ela está doente, passando mal, ou passando com dificuldade? O tráfico não permite isso, não? Socorrer, sim. Só que os certos deveriam chamar a polícia e fazer uma ocorrência e ter terminado com a Larissa. Eu devia ter terminado, só que o quê? A mãe dela falou, se você levar essa menina para morar com você, ela não vai ter outro lugar para ficar. Você vai ter que alugar uma casa para ela, e porque ela tem um menino pequeno, você vai ter que deixar ela nessa outra casa, porque eu não aceito ela aqui de novo. A mãe dela falou que não aceitava ela de novo, assim que, a partir do momento que eu tirasse ela dentro de casa. Você está falando que a mãe dela falou que não aceitava ela mais em casa? Fala, a primeira vez que eu fui lá e falei que não, tem um sítio ali, eu vou vender minha moto, vou arrumar o sítio para poder tirar a Larissa dessa vida, porque a irmã dela restringia a alimentação que ela tinha que comer dentro de casa. Todo dia ela só tinha que comer macarrão, arroz e feijão. Eu com a condição melhor, eu não teria por em cima disso aí. Tá certo. A partir de agora, o doutor Giovanni, a doutora Marcela e a doutora Rubia vão fazer perguntas para o senhor, e o senhor continua com o direito de responder as perguntas só se o senhor quiser, compreendeu? Uma pergunta, excelência. Boa tarde, Dão. Dão, você tinha algum problema com os vizinhos? Não. Pelo contrário. Pelo contrário, você tinha uma boa relação com eles? Tinha, até ajudava eles. Todo dia de manhã dava café para uns moradores de rua que ficavam lá cercando a região lá, dava café preso, roupa. Perfeito, só isso. Não tem mais perguntas, não, excelência. Obrigado. Obrigado, doutora Marcela. Só uma pergunta. Boa tarde, Dalmo, tudo bem? Boa tarde. Essa criança com 1 ano de idade, ela já andava? Andava e falava. Só isso, muito obrigada. Obrigado, doutora Rubia. Dalmo, agora sou eu, tá? Rubia, estou falando com você. Objetivamente falando, só para a gente filtrar aqui, você falou muita coisa que não deu nem para entender. Quais foram as agressões que você proferiu contra essa criança? Enquanto você ficou com ela? Quantas agressões? Sim. Eu dei nela um tapa e deixei ela de castigo. Dei nela um tapa e deixei ela de castigo. O fato que ela veio quebrar a perna foi esse fato que eu te falei pela cara do sofacão. Você narrou aqui que deu 2 tapas na criança. Isso eu já não lembro. O que eu me lembro foi um tapa. Você tinha intenção de matar essa criança? Não, eu nunca tive intenção. Pelo contrário, eu quis o bem desde o começo. Desde o começo. Desde quando eu conhecia, senão eu nem queria, eu nem tinha que pegar eles, não devia deixar eles lá na situação que eles estavam vivendo de miséria. Só que isso vai acontecer em cima da circunstância do acidente. Você já agrediu a Larissa? Não, nunca encostei na Larissa. Nunca encostei, pelo contrário, eles me chamavam, ele estava de cara na relação que eu tive, porque eu sou um dos cunhados que as irmãs dela tinham, que nunca bateu nas irmãs dela. As irmãs dela tudo apanham, eu nunca bati neles, não. Você chegou a coagir a Larissa de alguma forma, a prestar algum depoimento na delegacia? Não. No dia dos fatos? Não. Não coagiu? Não forçou eu a falar nada? Eu tava acudindo ela, tipo, falando para elas palavras de conforto. Você convivia bem com esse menino? Com o bebezinho? Você convivia bem com o Pietro? Convivia demais, ele até parecia comigo a semelhança dele, ele é igualzinho eu, o jeito dele. Ensinava ele outras coisas, ensinei ele a fazer e falar. Sim, mais, Silêncio. Obrigado, doutora. Doutor, antes de ouvir lá, você passa no banheiro rapidinho? Não, estamos encerrando então o seu interrogatório. A doutora Rubia está agora no seu processo e vai te atualizando de todas as informações, ok? Ok. Então, estamos terminando com os senhores aí, e mais uma vez aqui, agradecendo encarecidamente a equipe de Martim Drummond, muito colaboraram aí para a realização dessa audiência, dadas aí as circunstâncias aí de agenda e dificuldade de enquadramento aí do investigador acusado na nossa pauta de hoje. Obrigado aos policiais, estamos encerrando com o Martim Drummond. Pode concluir, Marcelo. Isso. Dona Larissa, boa tarde. Estamos iniciando o seu interrogatório. Só para ficar registrado, a senhora aqui está sendo assistida pela doutora Marcela, defensora pública. A senhora veio no monitor, correto? Correto. Fala um pouquinho mais alto, tá, Larissa, para a gente poder te ouvir bem. Correto. Isso. E
Me fala seu nome completo, por favor. E a doutora Marcela já conversou com a senhora antes da audiência, da senhora ser ouvida, né? Antes do início da audiência, ela conversou com a senhora, correto? Certo. Me fala seu nome completo. Larissa Stephanie Nascimento da Silva. Sua data de nascimento. Dia 28/9/2001. Nome dos seus pais. Adriana da Silva e César Fonseca. A senhora é casada, solteira, amaziada, tem filhos? Solteira. A senhora tem filhos ainda vivos, fora a vítima deles? Não. Filho Qual único. a sua escolaridade, Larissa? Primeiro ano do ensino médio. A senhora trabalhava, tinha alguma profissão antes de ser presa, antes de ser presa? Trabalhava para mim mesma. Mexia, eu era salgadeira. E fora esses fatos de hoje, a senhora já foi presa ou processada alguma vez? Não. Então, dona Larissa, a partir de agora, a senhora tem direito de ficar em silêncio, tá? Só vai responder as perguntas se a senhora quiser, isso é um direito que a senhora tem, entendeu? Correto. Nesse processo, só fiz a qualificação, tá, doutor? Nesse processo, a senhora, juntamente ao Dalmo, são acusados de envolvimento na morte do Pietro, filho da senhora, que na época dos fatos contava com apenas 1 aninho de idade. Esse fato teria acontecido no dia 23 de fevereiro de 2021, no interior da residência situada na Rua América, número 1, Casa 1, bairro Fazendinha, Belo Horizonte. Segundo consta da denúncia, o Dalmo teria espancado violentamente o Pietro, causando várias lesões que acabaram levando, né, essa pequena criança à morte. E a denúncia fala que a senhora sabia desse comportamento agressivo do Dalmo com o Pietro, que ele já teria sido agredido outras vezes, e que ainda assim teria deixado o Pietro aos cuidados dele. E não teria tomado providências para evitar que esse mal acontecesse. Sobre esses fatos, dona Larissa, a senhora prefere permanecer em silêncio, como é do seu direito, ou prefere responder as perguntas? Prefiro me manter calada. É direito da senhora, será respeitado. Por essa razão, declaro encerrado seu interrogatório. A Defensoria Pública, a doutora Marcela, estão acompanhando o processo pela senhora, tá? E qualquer dúvida, a senhora, a sua família, pode se reportar à Defensoria Pública, ok? Ok. Então, estamos concluindo com a senhora e agradecendo aí as policiais penais da Unidade Prisional Estevão Pinto pela colaboração na realização dessa audiência. Pode concluir com o presídio. Ok. Marcelo, pode falar uma notícia, só para a gente ver se tem questão das diligências. Bom, finalizada a instrução oral da fase sumária, o Ministério Público e a defesa da acusada Larissa não apresentaram requerimentos de diligência. Por sua vez, a defesa do acusado Dalmo requeriu a oportunidade de que seja realizada uma consulta ao sistema REDS para a juntada de eventuais outros registros de ocorrência, além daquele que consta de folhas 22/26 e daquele que diz respeito aos fatos que estão sendo apurados nesse processo, que estejam relacionados ao nome da vítima, Pietro Emanuel Viana da Silva. Caso localizados, que eles sejam prontamente juntados ao processo. Também a defesa do acusado Dalmo requeriu oportunidade para análise da conveniência de apresentação de quesitos complementares ao exame de corpo de delito, ao laudo de necropsia da vítima, e que, caso venha fazê-lo, formulará por escrito para que esses esclarecimentos sejam apresentados pelo médico legista, conjuntado em momento oportuno, em fase posterior, caso o acusado venha a ser pronunciado. Dessa forma, não havendo impedimentos para imediata remessa dos autos para apresentação de alegações finais, os autos seguirão ao Ministério Público. O senhor está pretendendo apresentar? Excelência, eu tenho. Porque a gente quer fazer... Você tem apresentar depois de juntar os documentos. Não, então ou se o senhor quiser, independentemente desses rédios, apresenta, o senhor quer apresentar por escrito também, se o senhor apresentar oral, o senhor apresenta de uma vez, a gente junta e abre vista para a defesa. Fica a critério do senhor. Excelência, mas já que vai juntar documentos,
Se tiver, vai ser um outro reto. Queira Fica, manifestar de novo? fica a critério do senhor. Eu vou ter que abrir lista para ter uma mensagem de novo. Tá. Fazer um resumo de fato. Não, então fica acordado dessa forma com as partes. Então, que tão logo juntado esse RED ou certificado de existência de algum, qualquer documentação juntado, a segurança pública em seguida para as defesas para apresentação de alegações finais. Ok, doutores, de acordo? De acordo, excelência. Então, pode concluir, Marcelo. Obrigado, doutora Marcela. Tchau, gente. Obrigada.